participando aqui conosco piedosamente. Grande patrimônio humano da nossa querida paróquia São João Batista, aqui em Divinópolis de Goiás. Amados internautas que nos acompanham de diversos lugares. Nesta manhã de sábado, o nosso olhar se volta para a Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, a quem quero consagrar o Domingos e o Mariano como novos diáconos permanentes da nossa diocese, juntamente com seus familiares e os demais diáconos aqui presentes. Nossa Senhora é sempre esta placa indicativa que nos apresenta o caminho mais curto para chegarmos ao coração do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. São Bernardo de Claraval nos diz que não se tem notícia de alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com fé, que não tenha sido atendido prontamente por ela. Encerrando esta Semana da Vida, o Brasil católico, o Brasil cristão, com as pessoas de boa vontade, fizeram grandes manifestações e ainda vão fazer hoje e amanhã em favor da vida, pois nós corremos o risco de ter no nosso país a legalização da retirada dos fetos do útero de suas mães até a 12ª semana. A gente não pode falar o nome, porque senão derruba as nossas mídias. E esse intento, que já vem de alguns anos, solicitado por um partido de esquerda, cuja natureza é sempre ser contra as pautas de família, as pautas da liberdade, as pautas da defesa da propriedade privada e as pautas da fé. Porque o povo brasileiro não aceita o aborto. E o nosso parlamento, que é a expressão do povo brasileiro, estão todos lá, senadores e deputados, eleitos pelo povo, também não aprovam essa iniciativa. Daí, o Supremo Tribunal Federal ser provocado por esse partido citado, ter invadido as competências do Poder Legislativo para legislar sobre isso, bem como sobre a liberação das drogas. Todos os partidos de matriz marxista vão nessa linha. Isso não é nenhuma novidade. Mas com toda a manifestação que nós fizemos, parece ter sido adiado sine die a votação desta famigerada legalização. Mas a anterior presidente do Supremo deixou lá o seu indês, ao sair por idade, proferindo um voto medíocre, um voto contra a vida, um voto profundamente desconectado com a verdade. Porque a defesa da vida, a defesa que nós cristãos fazemos contra o morticínio, contra o infanticídio, a morte das crianças no ventre de suas mães, não é por questão religiosa, que retraem a liberdade das pessoas, que se arvoram no direito de interferir no curso normal da vida. E Nossa Senhora do Rosário, nossa mãe, mãe da vida, vai interceder pelo Brasil
para que nós sejamos livres da peste, da fome, da ignomínia do aborto e do comunismo. Hoje nós celebramos este momento lindo da nossa igreja diocesana. A ordenação de 2 homens casados para o diaconato permanente, que farão parte agora do clero diocesano. Eles foram chamados por Deus, entre eles. Chamados por Deus, como nos ensina o profeta Jeremias, desde toda a eternidade. Eles se apresentaram à igreja de Cristo, a igreja deixada por nosso Senhor, una, santa, católica, apostólica, romana. E a igreja, através da escola diaconal, através do assistente da escola diaconal, Padre Jarbas, do bispo, dos presbíteros, mediante os escrutínios, avaliaram como positivo esse desejo deles para responsorial receber os sacramentos. Em especial também receber o sacramento da ordem, a quem nós devemos valorizar. O povo de Deus precisa valorizar o sacramento da ordem, nos seus 3 graus, porque eles são instituído este sacramento para o bem da igreja, para a santificação da igreja. O diácono permanente, direto auxiliar do bispo, na liturgia e na prática da caridade, auxilia os presbíteros, que são a extensão do bispo nas paróquias, no serviço da palavra, no serviço da evangelização e da catequese, no serviço da distribuição do pão eucarístico, pão dos anjos, pão dos céus, ao povo de Deus, sobremaneira aos doentes e idosos. Auxiliam na paróquia no trabalho da caridade, pois os diáconos, já como ouvimos na primeira leitura, foram chamados por Deus, escolhido pelos apóstolos, aqueles 7 primeiros, para servir às viúvas, aos pobres, aos órfãos. Esta prerrogativa nunca vai ser tirada. O diácono deve ser sempre um homem amoroso aos sofredores, amoroso aos pobres, aos carentes. É o homem da palavra porque anuncia profeticamente o evangelho e denuncia o pecado da comunidade. É um servidor da palavra. É uma testemunha viva de que Deus fala ao seu coração para esse bonito testemunho. O diácono é um servidor da igreja, a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que é a nau de Cristo, conduzida pelo Papa, timoneiro desta igreja, na sequência da sucessão de Pedro. E essa nau, ela se encontra sempre em mares revoltos. E o diácono, o sacerdote, o bispo, deve sempre estar atentos, porque nos momentos mais difíceis é Cristo que nos salva da tempestade. A igreja singra nos mares revoltos desses tempos modernistas, tempos complexos, tempos de muitas ventanias heréticas e apóstatas, como sempre existiram.
Há muita gente hoje dentro da igreja que querem uma nova igreja, que postulam uma nova compreensão do sacerdócio, do diaconato e do episcopado, uma nova concepção da Eucaristia, concepções estas nada positivas, pois elas motivaram Lutero, que criou a Reforma Protestante, que hoje é um colchonil de retalhos, com milhares e milhares de segmentos em comunhão. Motivações estas que não muito tempo atrás motivaram a igreja anglicana, que hoje se encontra esfarelada por estas ideias não espirituais, não sinceras e não objetivas sobre a hierarquia da igreja, sobre o papel da igreja no mundo. Nós temos um sínodo a caminho, com a temática bonita da escuta, da missão, da evangelização. Mas lá dentro, nós temos pessoas postulando ideias que não são do querer de Deus. Mas Nossa Senhora do Rosário, esposa do Espírito Santo, vai iluminar, como sempre iluminou a cabeça do Papa, para que essas ideias não vingam, como não vingaram no sínodo da Amazônia. A igreja, meus irmãos, ela é a mesma, ontem, hoje, sempre, porque ela é Cristo no mundo. E o Cristo não muda, a igreja também não muda. Há muitas coisas que são serenamente estabelecidas no critério da verdade e que a cultura, que o comportamento dos povos não podem determinar o que precisa ser a igreja. A igreja de sempre, ela traz a verdade de Cristo, e a verdade é sempre a verdade. E o nosso caminho neste mundo é buscar sempre a verdade. E a verdade é Cristo, porque é Cristo que comanda. Cristo é o centro da vida do diácono, do ministro ordenado. Cristo é o centro da igreja, é o centro do mundo, é o centro do universo. Nós já estamos caminhando para o final do ano litúrgico e vamos concluir com aquela solenidade extraordinária de Cristo Rei do universo. Nós, queridos ordinandos, somos servidores do Senhor, servidores do Cristo Rei. E nós servimos o Cristo nas pessoas, sobremaneira nos pobres, nos que sofrem. A igreja, após a ordenação de vocês, os envia para uma missão, a missão de servos. O servo é aquele que está sempre à disposição do seu Senhor, na escuta pela oração, no serviço da caridade, na vivência da liturgia, da espiritualidade. Nosso Senhor, querido Domingos e Mariano, é o centro da vida de vocês, como batizados, como homens casados, como bons pais de família. Mas ele agora é também o centro do diaconado que vocês receberão, para servir como Cristo serviu, lavando os pés uns dos outros, com alegria, com amor. O ministro de Deus deve buscar sempre a serenidade, que todos nós temos um pouco de desvios psicológicos. Às vezes somos borderline, uma vez você está bem-humorado, outra vez você está mal-humorado, uma vez você passa, cumprimenta as pessoas, outra vez você não cumprimenta. Essas realidades nós precisamos curar, e que vocês não deixem isso entrar no coração de vocês. Mesmo quando o ministro ordenado está cheio de problemas pessoais, com seu ministério, com a sua família, com quem quer que seja, a nossa
postura diante do Senhor deve ser serena. Porque o povo não é culpado dos nossos conflitos. O povo merece o nosso atendimento bom. Se você não está bem, não saia do quarto. Um bispo, um padre, um diácono, se não está bem, se vai maltratar o povo, fica no quarto. Cancela tudo, fica lá. Chora as suas mágoas diante de Cristo, reze, e quando o Espírito Santo te devolver o equilíbrio quebrado pelo orgulho, pela fraqueza humana, você sai para a missão. Nós devemos resguardar o nosso povo das nossas misérias humanas. Porque o sacramento da ordem, queridos diáconos eleitos, ele nos confere a ordem, mas não nos confere a santidade. Como não confere ao presbítero, como não confere ao bispo, como não confere ao Papa eleito. A santidade, ela deve ser procurada pelo nosso esforço pessoal, conjugado com a graça de Deus, que nós devemos contar sempre com ela, a graça increada que é o Espírito Santo. Todos nós somos chamados à santidade. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, tratou disso. A igreja, enquanto povo de Deus, possui uma vocação universal à santidade. Fiéis, os membros do clero, os religiosos, todos nós devemos buscar a santidade. Essa é a riqueza da nossa vida. E procurar ter uma vida santa, para também no final da existência nesse mundo, ter uma morte santa. O diácono, o sacerdote, o bispo, devem morrer santamente. Como Dom Vítor, nosso primeiro bispo, o único sepultado na catedral, que procurou viver santamente, procurou governar esta igreja, livrando-a de todas as tempestades, sobretudo da teologia ecofeminista da libertação, esse grande mal, a nossa igreja na América Latina, que desbancou o número dos católicos na igreja, porque é uma ideia humana. Eu fui formado nisso, quanto mal me fez, e quanta alegria receber o livro do meu professor de eclesiologia, de metodologia teológica, de iniciação à teologia, Clodovis Boff, que era o grande defensor desta vertente teológica marcada pela metodologia do marxismo. Mas há anos ele fez o caminho de volta à unção, à verdade. E ele me enviou o livro, a crise da igreja nos nossos tempos e a teologia da libertação, que vale a pena ler. Pontua de forma mordaz as realidades que estão prejudicando a igreja, que tem feito a igreja nos últimos 70 anos passar de 92% da sociedade brasileira como católicos para o irrisório 40% agora, e em decadência. Em 20 anos seremos 18, 20% da população brasileira católica. É preciso, queridos diáconos, evangelizar. A evangelização não é anunciar uma ideia, uma ideologia, mas é anunciar Cristo Rei, o único capaz de salvar as nossas vidas, o único capaz de nos dar a santidade pelo seu Espírito, o único capaz de dar sentido à nossa existência. Meus irmãos, todo o nosso drama humano, depressão, sofrimento na família,
as dificuldades da vida, as doenças, os males diversos do corpo e da alma, só podem ser entendidos e quebrados na cruz de Cristo. Nós temos a plataforma para o nosso seguimento para o céu, a cruz. O nosso Deus é o Deus do amor que nos redimiu na cruz. E a cruz do Senhor é o nosso troféu. É esta cruz santa com a qual nós vamos peregrinar neste mundo, que nos dará a graça da ressurreição final. Não há ressurreição sem a experiência da paixão. Que a cruz do Senhor, sinal de esperança para o mundo e de salvação para as almas, diante da qual a Senhora do Rosário permaneceu no Calvário, nos ajude e ajude vocês, neodiáconos, com seus familiares, a seguir a Cristo, como ensinava São Bento e São Francisco de Assis, seguir nu a Cristo nu. O ministro de Deus é desapegado de tudo e da sua própria vida, porque a sua riqueza é a cruz, é a presença de Cristo, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, na sua vida, assim seja.